Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 5 de janeiro, celebramos São João Nepomuceno Neumann. Nosso santo de hoje nasceu em 1811, numa família muito pobre do território onde hoje fica a Eslováquia. Era uma família muito católica e João Nepomuceno, ainda jovem, ele teve contato com um livro de um grande missionário da época, que era o padre Frederico Baraga. E esse padre havia evangelizado os índios dos Estados Unidos, de modo que ele era chamado de apóstolo dos índios norte-americanos. E João Nepomuceno ficou muito impressionado com os relatos e com a vida do padre Frederico Baraga e decidiu ser missionário. O sonho dele, o projeto de vida dele era, assim como o padre Frederico, ser missionário na América do Norte. Então ele entrou no seminário com a ideia de ser ordenado padre e depois se tornar missionário nos Estados Unidos. Ele terminou os estudos dele para o sacerdócio no ano de 1835. A família, como era muito pobre, se sacrificou para pagar os estudos dele. E ele foi muito fiel nos estudos. Ele, como tinha o interesse de ser missionário, ele se dedicou muito aos estudos apologéticos, porque ele sabia que iria evangelizar povos que não eram cristãos. Então ele investiu muito nos estudos de apologética, também investiu muito no estudo de línguas modernas em geral, até para ele ter mais facilidade para aprender novas línguas, e também estudou muito ciências naturais, porque ele sabia que ele, tendo esse tipo de conhecimento, ele conseguiria talvez evangelizar os índios, ensinando-os a construir, ensinando aquilo que a ciência poderia trazer de facilidade para a vida dos índios. Então, ele utilizou muitos estudos já visando a missão, só que, quando ele terminou os estudos dele, o bispo da sua diocese decidiu suspender as ordenações, com a justificativa de que já havia muitos sacerdotes ali na diocese, ele não tinha mais onde colocar outros padres e decidiu suspender as ordenações temporariamente. Aquilo deixou João Nepomuceno muito decepcionado e ele tomou a decisão de ir para os Estados Unidos mesmo assim. Viajou para lá e o plano dele, ele mesmo explica com as seguintes palavras: se for preciso, irei suplicar repetidamente em cada diocese que me aceitem, ao menos para trabalhar pelas almas mais abandonadas, sejam imigrantes alemães, sejam índios. Se ninguém me aceitar, irei me retirar para o deserto e fazer penitência. Então, era esse o plano dele: chegar nos Estados Unidos, procurar algum bispo que o aceitasse, que o ordenasse padre, ou que pelo menos deixasse que ele ajudasse na evangelização. Se nada desse certo, ele iria se recolher ao deserto para simplesmente ter uma vida de oração e de penitência. Só que ele chegou nos Estados Unidos em junho de 1836 e encontrou o arcebispo de Nova York, que se chamava Dom Dubois, e Dom Dubois ficou muito feliz, na verdade, com aquele jovem tão disponível, ordenou João Nepomuceno sacerdote e logo em seguida o enviou para uma região chamada Cataratas da Niágara, uma região muito pobre, muito difícil de evangelizar pelas questões geográficas, as dificuldades, e também porque praticamente só havia índios ali, então era difícil conseguir um padre que tivesse toda a disposição e os dons necessários para evangelizar numa região tão difícil. Mas João Nepomuceno se realizou ali. Ele ficou 4 anos naquela região. Chegou lá a igreja muito pobre, uma igreja ainda sem torre, com o chão de terra, mas ele não se incomodou. Ele passava o dia em missão, visitando os doentes, visitando as casas, pregando, enfim, participando da vida dos índios e aos poucos catequizando, testemunhando o evangelho, e ele teve muito sucesso ali. Só que ele, como padre diocesano, evangelizando num lugar distante, ele se sentiu muito só. E ele percebeu que seria interessante ele ter o suporte de uma congregação religiosa que o ajudasse na sua espiritualidade, na vida comunitária. Então ele pediu ingresso na congregação dos padres redentoristas, foi aceito e se tornou padre redentorista, fazendo todos os votos no ano de 1842.
Depois, já como redentorista, ele foi assumindo várias funções importantes dentro da congregação, até que 5 anos depois dos seus votos, no ano de 1847, ele foi eleito superior geral. E foi um grande superior geral. Ele passou cerca de 2 anos nessa função e foi uma época em que ele esteve à frente da construção de várias igrejas, escolas, abrigos, orfanatos, hospitais para os pobres, novas casas de missão. Foi um apostolado muito intenso. E várias pessoas ficaram muito impressionadas com a enorme capacidade de trabalho e com o grande zelo pastoral, ardor apostólico que João Nepomuceno, o padre João Nepomuceno, tinha. Uma dessas pessoas que ficaram muito impressionadas foi o então arcebispo de Baltimore, que sabia da necessidade de um novo bispo para a diocese da Filadélfia. Então ele indicou João Nepomuceno para o Vaticano, para ser um novo bispo ali na Filadélfia. O Papa da época, o Papa Pio IX, aceitou a indicação e convidou oficialmente o padre João Nepomuceno Neumann a se tornar bispo. E a sagração episcopal aconteceu no ano de 1852. Ao todo, São João Nepomuceno Neumann passou 7 anos e 8 meses como bispo da Filadélfia. Não foram tantos anos assim, mas foi o suficiente para ele marcar a história daquela diocese. Ele, que já tinha uma capacidade de trabalho enorme, já tinha uma vida de oração muito intensa, ele intensificou ainda mais, tanto a vida de oração como o trabalho. Chegou numa época em que ele dedicava 20 horas do dia para o apostolado ou para a oração. Ou uma coisa ou outra ele estava fazendo. E as pessoas ficavam muito impressionadas com aquilo. Ao longo desses menos de 8 anos de episcopado, ele realizou várias missões populares, principalmente em territórios indígenas, em territórios não ainda evangelizados. Construiu 80 igrejas. Em cada uma dessas igrejas havia uma escola paroquial dedicada principalmente para os pobres, muitas vezes para os índios. Promoveu a reforma do seminário. O seminário da Filadélfia se tornou um daqueles que mais atraíam vocações sacerdotais em todos os Estados Unidos. Realizou 3 sínodos na diocese para organizar a evangelização, a ação pastoral na Filadélfia. Promoveu a construção de vários hospitais, orfanatos, abrigos. E para essas obras sociais voltadas para as pessoas mais pobres, ele contou com a ajuda das irmãs da Ordem Terceira Franciscana. Então foi um bispo que teve também a sabedoria e a iniciativa de contar com a ajuda dessas religiosas. E depois de anos de trabalho incansável na evangelização, um bispo criativo, um bispo com grande ardor na evangelização, com grande zelo pastoral, ele faleceu no dia 5 de janeiro de 1860. Algumas décadas depois da morte dele, mais precisamente no ano de 1886, os bispos dos Estados Unidos, como um todo, pediram oficialmente ao Vaticano para iniciar a causa da beatificação de São João Nepomuceno Neumann. E essa beatificação aconteceu no ano de 1963, durante os trabalhos do Concílio Vaticano II, em Roma, e a canonização de São João Nepomuceno Neumann aconteceu no ano de 1977, por meio do Papa Paulo VI. E foi um momento muito solene. A cerimônia foi transmitida pela televisão nos Estados Unidos, de modo que foi uma imensa alegria, especialmente para os católicos norte-americanos, a canonização, o reconhecimento oficial da Igreja acerca da santidade desse grande missionário, desse bispo incansável que evangelizou aquelas terras, especialmente os pobres, especialmente os índios. Nos inspiremos na vida desse grande santo, desse grande missionário, no ardor que ele tinha na evangelização, da capacidade de colocar o seu trabalho totalmente a serviço dos outros, de não se colocar no centro, mas ser uma vida totalmente dada a serviço, uma vida totalmente pautada pelo amor, uma vida totalmente entregue ao Cristo, ao Evangelho, à Igreja, uma vida dócil à vontade de Deus e às inspirações do Divino Espírito Santo. Nos inspiremos para que nós também tenhamos um semelhante zelo apostólico, um semelhante ardor missionário e sejamos verdadeiramente resposta como nosso santo de hoje foi.
São João Nepomuceno Neumann, rogai por nós.